Macome, há aqui falta de vontade de quem governa a cidade de resolver todos os problemas que enfermam os cidadãos desta cidade? Não há dúvida, e nem pode haver dúvida, que há falta de vontade para que isso aconteça. Porque se olharmos, evocando os 40 anos que o meu colega falou, se formos olhar dentro dos 40 anos, o que é que foi feito de lá para cá? As habitações que estão aqui na cidade de Maputo são todas da época do colono. As vias de acesso, todas elas foram construídas pelo colono. Todas não, algumas. A maior parte das vias de acesso que estão aqui foram construídas pelo colono. Aliás, que já estão em estado muito avançado de degradação. Se olharmos, quase todas as casas centro-culturais que temos na cidade de Maputo foram construídas pelo colono. A maior parte delas. Se olharmos para a política de extensão, não vamos encontrar nenhuma política de extensão que o município apresente para resolver o problema do crescimento populacional. Um gestor que esteja preocupado com garantir a vida um gestor que esteja preocupado em garantir a vida dos seus cidadãos, preocupa-se em buscar soluções para o constante crescimento da sua empresa. Neste caso, estamos a falar do gestor municipal. A coisa que deviam fazer os gestores municipais, deviam se preocupar em buscar soluções para a atual conjuntura que nós vivemos. Estamos perante uma cidade que, segundo o colega diz, que foi construída para um grupo de pessoas e não para todos que estão aqui a viver. Agora, se eu perguntasse para o meu colega que me indique os que devem viver na cidade de Maputo e os que não devem viver, quem seriam essas pessoas? Porque a necessidade de deslocar-se à metrópole econômica não só acontece em Moçambique, mas acontece em todo o mundo. A expansão, o êxodo rural existe em todo o mundo. E o que é que outras cidades no mundo têm feito quando enfrentam uma situação de expansão? Desenvolvem políticas que atendam e absorvam essa população e lhes dê sustentabilidade. Estamos a falar de uma questão básica de construção, estamos a falar de uma questão básica de infraestruturas. Eu digo agora, pergunto ao meu colega, se receber um amigo, por exemplo, que venha durante a semana, que venha chegar à cidade de Maputo às 23 horas, indique-me só um restaurante que esteja aberto para poder convidá-lo para jantar. A cidade de Maputo não vai encontrar nenhum restaurante que esteja aberto para convidar uma pessoa para jantar, a não ser que tenha que levar ao TACDIR. Então, estamos a falar de uma cidade que é exemplo da cidade, é exemplo do país. Uma cidade que não tem casas de desenvolvimento cultural, uma cidade que devia ser o espelho de todas as culturas. Mas se olhar durante a semana, durante o mês do ano, vamos ver que temos um conselho municipal que não consegue nem sequer gerir, não consegue nem sequer fazer uma casa de teatro municipal para responder a essa população toda que desloca-se das zonas rurais até a cidade. Para não falar das vias de acesso, que já muito bem falamos. Estamos a falar de uma cidade que não consegue explorar até as próprias beldades que tem como paisagem de turismo, atração turística. A comunicação daqui da cidade de Maputo, do distrito de Canfuma para Canhá, parece que estamos a falar de uma comunicação de um distrito de Maputo para Naxinguéia. Estamos a falar de uma distância muito reduzida que pode, havendo vontade, ser feita naturalmente e normalmente, sem que haja um conjunto de transtornos que estão aqui levantados. Então não podemos estar a olhar, dizer que 40 anos não são poucos. Existem várias cidades que, inclusive, existem países, por exemplo, que estiveram independentes depois e em 40 anos conseguiram fazer muita coisa. Agora, vamos estar aqui a dizer que a cidade foi feita para uns e não para outros. Não vamos construir casas de entretenimento porque estamos a dizer que a cidade foi feita para alguns. Não vamos criar vias de acesso, porque as vias de acesso que existem foram feitas por uma minoria. E a maioria? Se nós somos pela maioria, por que é que vamos agora dizer que as cidades foram feitas por uma minoria? António Ovilo, sei que já estava mesmo muito querendo tomar a palavra. O aumento aqui de infraestruturas que se tem verificado, isso é muito bem visível, que se tem verificado atualmente na cidade de Maputo, podemos dizer que esse é um grande sinal do crescimento, embora sejam
infraestruturas privadas que beneficiam só um punhado de pessoas. Mesmo assim, podemos considerar isto um crescimento? Bom, primeiro, muito obrigado. Ainda bem que falou de que existem infraestruturas visíveis, mas eu quero voltar só a esclarecer o que o meu colega andou a levantar. Metro de superfície. Olha, para se instalar um metro de superfície é preciso infraestruturar. Você tem que pagar, tem que arranjar dinheiro para construir infraestruturas para o metro poder circular. E não é pouco dinheiro. Para aquilo que são as capacidades do país, entre construir um metro na cidade de Maputo e construir um hospital num distrito, a prioridade para nós é construir um hospital que possa atender maior número de pessoas. Portanto, o que eu quero só lhe dar exemplo, o que eu quero que o colega perceba é, de acordo com o orçamento que o Estado moçambicano tem, existem prioridades. E o que o governo preconiza é aquilo que é execuível, não é aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos. Portanto, existem aspectos prioritários. Saúde das pessoas, comida, escola. Lembrar ao colega que o nível educacional em Moçambique cresceu bastante. Isso não precisamos de duvidar. Mas essa questão de comida, escola, eu penso que Silveiro Runguan também fez referência. Mas quando ele dizia assim, precisamos de dar lanche gratuito nas escolas, isso já está sendo feito. E já veio a ser feito. Mas, eu só queria também que o colega perceba, eu por acaso tive o privilégio de trabalhar na JICA. JICA é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. A JICA teve a responsabilidade de financiar a questão do plano diretor dos transportes da cidade de Maputo. E esteve a pensar até em construir pontes aéreas na cidade de Maputo. A questão do metro esteve lá. Mas tudo desembocou-se no contexto do orçamento. Quanto dinheiro é preciso para infraestruturar tudo isso? Portanto, não é algo tão fácil. Eu estou a dizer que eu estava em frente desse processo, porque quando eu estava na JICA, era consultor da área de infraestruturas, transporte e energia. Portanto, percebo muito bem disso e até onde isso foi. Mesmo a questão da estrada circular, tudo isso, eu percebo perfeitamente, para dizer ao colega de que não é algo tão linear. Mas, lembrar também que o MDM agora está a governar a cidade da Beira, Quilimane e Nampula. Essas três cidades, onde o MDM e Guru, que não é grande coisa, mas essas cidades onde o MDM está a governar, têm os mesmos problemas, se calhar tem uma situação pior. A semana passada, até o chefe do Estado esteve à visita na província da Zambésia, constatou que a cidade de Quilimane está super suja e que aconselhou os munícipes da cidade de Quilimane para que sujassem menos a cidade, porque ele ia para lá. Uma das atividades que ele fez foi inaugurar o Hospital Central de Quilimane. E ele disse, a malária é uma das doenças que mais mata em Moçambique. E a malária vem do lixo, porque é lá no lixo onde se desenvolve o mosquito e até as outras bactérias que causam essas doenças que tanto matam. Então, para não termos mais gente a ir no hospital porque tem malária, vamos evitar sujar o lixo, mesmo sabendo que o Conselho Municipal está cá para fazer isso. Mas parece que a resposta que o chefe do Estado teve do lado do seu colega Manuel de Araújo foi uma resposta que considera muito infantil e horrível, que nem era preciso fazer aquilo. Portanto, aqui não vamos apontar dedos, a verdade é que o problema da gestão das cidades moçambicanas é um problema muito sério. Não há ninguém que vai dizer que esse é o melhor, porque em Quilimane temos problemas muito sérios. Lixo em Nampula até atinge ao segundo andar. Quer dizer, num prédio que tem até quinto andar, até o segundo andar você encontra um montão de lixo. Mas isso é uma verdade. É pena que eu não tenha as fotos. Mas isso é uma pura verdade. E na cidade da Beira, eu digo claramente, olha, não tenho nada contra o engenheiro David Simango. Ele tem feito um trabalho notável. Pelo menos na cidade da Beira, o David Simango conseguiu resolver uma parte do problema de saneamento do meio. Essa parte eu penso que sim. Ele pode ter os problemas que ele tem, as falhas, mas há um trabalho notável que o engenheiro David Simango tem feito, comparativamente ao que está acontecendo na cidade de Nampula, aquilo que está acontecendo na cidade de Quilimane. Portanto, isso nós temos que dizer as verdades. Agora, quando falava dos projetos sociais de habitação, se calhar o colega aqui não está a acompanhar o que o governo está a fazer. Mas o colega já sabe que há um projeto de Intaca, há outro projeto de construção aqui no Marraquene. Existe em Moçambique o Fundo de Habitação. E o Fundo de Habitação tem feito um trabalho notável. Tem um projeto de 5.000 casas aqui e houve até questionamentos, aliás, há jovens que precisam que esses projetos de 5.000 casas, de 25.000 casas, se expandam para a Zona Centro, Zona Norte, porque esses são projetos que estão sendo desenvolvidos ainda aqui na Zona Sul, sobretudo na São Paulo. Se o colega quer saber melhor, é melhor só se dirigir ao Fundo de Habitação, eles vão lhe dar todos os pormenores e aonde é que esses projetos estão a ser desenvolvidos. Mas, dizer assim, é verdade que os programas de expansão, quando o colega falava de bairros de expansão, muitos moçambicanos não estão à espera do governo para eles poderem se expandir.
fora da cidade de Maputo, tem muitos bairros. Chega até Congolota, até Manua. Quer dizer, os moçambicanos não estão à espera do governo para eles poderem construir as suas próprias casas. O povo moçambicano tem força e tem vontade. António Movilo, vou só interrompê-lo, depois retomo a palavra a si, temos um pequeno problema relativamente ao seu microfone. Silvério Runguane, esta questão de habitação, como resolver? A questão de habitação numa cidade, eu sei que por questões estratégicas se calhar não irá a fundo em relação a esta questão, senão iria buscar algumas estratégias da cidade de Climane ou da Beira, mas como resolver numa cidade grande como a cidade de Maputo, como resolver a questão de habitação, particularmente se olharmos para o grupo de jovens que são estes que precisam de habitação e para conseguir um espaço, para conseguir terra na cidade de Maputo, é uma grande luta. Qual é a responsabilidade do Conselho Municipal relativamente a esta questão? Bom, eu primeiro queria dizer que a ideia de que se alegadamente as coisas não acontecem em Nampula e em Quilimane, também não deve acontecer aqui na cidade de Maputo. Eu não sei onde foi-se buscar essa ideia em que os de Maputo... O que o colega quer dizer é que onde a Frelimo está governando mal. E com o MDM que tem boas ideias. Por isso eu quis lhe mostrar que lá onde o MDM, o seu partido, está a governar, a situação até é pior que a cidade de Maputo. Isso aqui é uma pura verdade. Mas só que já quero terminar. Mas o bom é que reconheceu que na cidade da Beira... Pelo menos uma parte ele fez. E eu não tenho nenhuma inveja contra o engenheiro David Simão. Ele tem feito um trabalho notável, sobretudo na área de infraestruturas. E temos que reconhecer, a cidade da Beira esteve numa situação muito pior que aquela e que o senhor David Simão fez já algo visível. Portanto, não temos que invejar porque ele comunga ideias diferentes de que as minhas. Pronto, essa parte tem, mas não vamos também deixar que tem partes muito mais férias, né? A parte da corrupção, entre outros. Mas ok, esse é outro assunto. Se calhar os próprios beirenses poderão melhor dizer isso, porque as notícias que nós temos recebido não são muito boas. Mas só para voltar à questão das políticas de habitação, não sei onde é que eu parei, mas a questão de bairros de extensão. Todos os moçambicanos que vivem no Grande Maputo, sobretudo, estamos a falar Marraquene, Boane, Estado de Maputo, eles estão a construir os bairros. E os bairros são bairros urbanizados, com ruas muito bem maiores do que alguns bairros que estão aqui na periferia. E jovens estão lá, mas o que a juventude, sobretudo as pessoas que estão construindo novas casas, querem é algum incentivo, sobretudo acesso ao dinheiro do banco para poderem construir as suas próprias casas. Mas eu só queria dizer ao colega de que essa questão de políticas de construção tem a ver com o crescimento de um país. Se o país não produz o suficiente, e neste caso, em Moçambique, os tais 40 anos que o colega falava, o colega Darnamo, é melhor que perceba de que essa independência apenas foi usufruída durante 21 anos, esses anos de paz. Os outros anos, a Renamo ficou a perturbar. Portanto, não houve dinheiro suficiente para alocar para a construção de infraestrutura, senão andar a socorrer as pessoas que eram vítimas da violência durante a Renamo. Os 20 anos que a Renamo esteve no mato a fazer confusão, porque já foram 16 anos, António Movilo, mas agora já quer entrar para outro campo. Estamos a falar da cidade de Maputo, estamos a falar da cidade de Maputo, quer entrar para outro campo. E já vamos mesmo encerrar este tema, eu prefiro ouvir a palavra ao Marcelo Macom para encerrarmos o tema, porque já temos que passar para o próximo tema. Marcelo Macom, como resolver estes pequenos, grandes problemas que a cidade de Maputo enfrenta, de uma forma breve? Em jeito de busca de soluções, primeiro parte de vontade política. É preciso que haja uma vontade política de modo a transformar os problemas da cidade de Maputo em problemas dos gestores do país. E esses gestores serão capazes de construir políticas que respondam a essa necessidade. A questão do transporte, havendo vontade de política, pode-se muito bem buscar experiências de países estrangeiros. Por que é que só podemos recorrer aos países estrangeiros quando queremos endividar o país? Por que é que não podemos recorrer a esses países para aprender deles como fazer para trazer essas soluções? A questão da habitação, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo concreto de como se resolve, como uma das formas que poderia solucionar isso. A história de que a terra, em Moçambique a terra é propriedade do Estado, não vende-se. Mas se eu perguntar agora, eu tivesse a possibilidade de abrir linhas telefônicas, vamos perceber
quantos jovens compram terrenos na cidade de Maputo? Por que é que não se cria uma forma clara de dizer que a terra ou vende-se ou a terra não vende-se? Para resolver esse problema, por exemplo, de habitação, se o Estado, o Governo e a cidade de Maputo, por exemplo, acha que não está em condições de construir habitações para os jovens, que identifique uma zona que coloque as condições mínimas, coloque lá água, campos, hospitais, energia e parcele essas zonas e depois diz à juventude, distribui essas terras pelos jovens. Os jovens, com tão pouco dinheiro que conseguem fazer aqui ao nível da cidade de Maputo, por causa da perseguição que eles sofrem, poderiam erguer, nem que seja com material local, poderiam erguer um quarto e poderiam ter o problema de habitação resolvido. Havendo vontade política, isso pode-se ultrapassar. A questão dos transportes também pode-se ultrapassar. É uma questão tudo de vontade e ter a cultura de ouvir o outro. Porque quando sempre nos fechamos e não damos ouvidos ao que o outro pensa e achamos que o outro pensa diferente de mim, por isso não serve, sempre estaremos numa situação em que estaremos fechados a um círculo e nada vai avançar. Estaremos sempre a lamentar pelo colono, pelo colono, pelo colono e vamos morrer lamentando pelo colono. Muito bem.